Olá, professores. Boa tarde. Obrigado por comparecerem aqui à banca de defesa de TCC do Evandro. Tá? O Evandro, tu tem 20 minutos aí para apresentar. Após isso, a gente vai passar para a fase de arguição da banca e depois para a parte da tua nota, né? Então, são 4h15. Pode começar. Tá sem áudio, Evandro. Nervosismo. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela banca que está presente. Meu nome é Evandro Salvador e irei apresentar meu projeto final de curso orientado pelo professor Thiago Brito, com o título Sistemas para Rastreamento de Tempos Qualificatórios para Corridas usando Visão Computacional e Microcontroladores. Um dos grandes problemas do automobilismo principalmente nas categorias amadoras, é o tempo, a medição de tempo entre elas. E atualmente, em eventos menores, muitas das vezes depende de cronometragem de formas manuais, cronometragens manuais. E isso está muito sujeito a erros humanos. Hoje também depende de sistemas que são muito caros, tipo o sistema de RFIDs. E o principal objetivo geral desse trabalho é surge da necessidade de automatizar esse processo com baixo custo. Esse, esse, esse projeto é a evolução de um projeto baseado no TCC do Vila Lais, de 2023. Aqui a gente quer levar um pouco mais o nível, integrando visão computacional, não apenas para detectar o carro, mas identificá-lo visualmente. Aqui a gente tem quatro principais objetivos específicos do projeto, que é integrar a câmera ESP ao sistema, implementar algoritmos OCR, que é para a detecção de placas, sincronizar dados tanto físicos e visuais, que seria a câmera, e desenvolver uma interface web onde a pessoa possa obter todas as informações em tempo real ou ela consultar depois. Aqui a gente tem o componente principal do nosso projeto, que é uma SPS3 CAM, fabricado pela F9, um processador Intensa LX7 com 8 megabits de memória flash e 16 megabits de memória de armazenamento. Aqui é um componente essencial para o nosso projeto, que é a câmera. A câmera escolhida foi o MOV3 3660. É uma câmera de 3 megapixels e ela trabalha com 300 frames por segundo. Aqui outro componente é o sensor ultrassônico. Ele faz a medição de distância de objeto à distância de 2 centímetros a 4 metros. E aqui um ponto crucial do nosso projeto é justamente é um circuito bem básico que foi trabalhado no nosso projeto, que o sensor ultrassônico ele trabalha com a voltagem de 5 volts e a gente tem uma ESP que trabalha em 3.3 volts. Logo, na entrada, não temos problemas, porque ele também trabalha com 3.3 até 5 volts na entrada de dados, de informações. Mas na saída, que é o eco, que é o retorno da medição, ele volta com 5 volts. E isso possivelmente podia queimar a placa. É por isso que a gente tem um divisor de tensão antes de ligar a placa à saída do sensor. Aqui, a gente tem um fluxograma de todo o processo, de como funciona o projeto. São divididos em 3 partes. Aqui na primeira parte do firmware, a gente tem o sensor ultrassônico, que vai detectar se o carro passou ou não. Se ele tiver passado, ele vai fazer o ESP, tirar uma bateria, o ESP que já vem com uma câmera, uma bateria de fotos, que vai de 0 até 10 fotos, normalmente via 10 fotos. E essas fotos vão ser enviadas via HTTP, via post por via Wi-Fi. Logo quando ele envia essas informações, ele vai para uma API que foi feita em Python, que vai fazer o pré-processamento da imagem, fazendo a normalização da imagem 0 e 1, e também fazendo a escala mudando para cinza, para ajudar a melhorar
a detecção da placa, dos números e das letras da placa. Aqui a gente usou a biblioteca ISOCER, que é uma específica justamente para fazer detecção da placa e reconhecer quais são as letras e números. E aqui a gente usou uma biblioteca Rogex, que ela vai validar se a placa ela é válida ou não nos padrões, tanto Mercosul quanto nos padrões antigos do Brasil. Aqui nessa parte a gente tem a interface web, que vai ser mostrado posteriormente como ela funciona. Aqui a gente tem uma pequena lógica de como funciona o acionamento do firmware, do, do funcionamento do sensor ultrassônico e para ele responder para que a ESPCAM ela tire as fotos, né? Aqui no caso a gente tem duas confirmações. Primeira confirmação ele acontece e logo depois a gente espera 0,2 segundos para ter uma segunda confirmação, para que não tenha falsos positivos, tipo alguma coisa deu errado no sensor. E quando eu tiver a segunda confirmação que ainda é um carro em milissegundos ali, confirmando que realmente seja um carro no projeto. E aí ele faz ativar a função Send Buff Fotos. Aí aqui a gente também pode perceber, uma crucial, muito importante, é que logo depois ele aguarda 5 segundos para que não ocorra de a gente tirar foto do mesmo carro. Então ele aguarda 5 segundos para ter certeza que não vai ter mais nenhum carro na frente. Aqui a gente tem um protocolo de envio de imagem que acontece em HTTP, onde são enviados vários dados importantes, como o ID da bateria de fotos, que é o Buffer ID, e o timestamp. Aqui, uma coisa bem crucial no código que foi feito é a filtragem de resultados por valor de placas. A gente tem a normalização, que eles fazem tiros de vírgula, espaço, hífen. Aqui na placa antiga, se não me engano, a gente tem hífen, então, tipo assim, ele tira todos esses caracteres especiais para que a gente tenha o melhor aproveito para saber qual é realmente a placa que ele está lendo, né? E aqui a gente tem busca de padrões. Como a gente sabe, aqui no Brasil a gente tem dois padrões ainda, que é o padrão Mercosul e o padrão antigo. O antigo vem com 3 letras e 4 números seguidos. O padrão Mercosul são 3 letras, um número, uma letra e 2 números logo em seguida. Aqui, usando a biblioteca Regis, aqui a gente percebe que ele faz realmente isso, que é 3 letras, um número, uma letra e 2 números no padrão Mercosul, e 3 letras e 4 números no padrão antigo. Aqui são alguns resultados que eu fiz em testes controlados. Aqui a gente percebe que a iluminação ela não está muito boa, mas mesmo assim o programa ele conseguiu identificar boa parte das letras, como LSN 4149. É muito comum esse tipo de biblioteca eles confundirem o I com um, então às vezes eles fazem essa troca. E aqui, com uma iluminação um pouco melhor, com uma definição um pouco melhor, ele conseguiu reconhecer realmente qual era a letra, que era LSN 4I49. Aqui a gente tem outros mais testes que eu fiz teste controlado. Essa primeira imagem aqui ela é muito importante, porque foi o primeiro teste que a gente fez com algo em movimento. A gente segurou a placa, passava pela frente do sensor e andava com a placa. E aqui a gente é possível ver que ele reconheceu das 10 fotos, 3 que realmente eram com a placa BRAE 219, o resto ele deu falhas, então ele nem reconheceu como se não fosse uma placa, né? E aqui, de novo, a gente tem mais um exemplo, uma iluminação um pouco mais ruim, que até visualmente para nós que está olhando, a gente não consegue reconhecer qual é a placa. Mas eu achei interessante porque o próprio sistema ele conseguiu identificar algumas letras, como B, aí ele reconheceu I, 7F19. Então ele reconheceu tanto o 19, se o E tivesse mais uma perninha, talvez ele reconhecesse o E e o B. Aqui, com uma iluminação um pouco melhor da mesma placa, ele reconheceu normal, BRA2E19. Aqui eu vou explicar um pouco sobre os testes reais que eu fiz na quadra na minha própria rua da minha casa. Por uma limitação de radar, essas coisas, não foi possível separar o sensor ultrassônico do sensor da câmera.
que era uma ESP só e não tinha muito fio para puxar. Então, a solução que eu trouxe para fazer esse teste real foi botar o sensor mais de lado, no ângulo de 45 graus, que não é ideal, porque caso o carro passe aqui primeiro, vai ser contado primeiro de quem passa aqui. E eles ficaram juntos, e assim eu pude realizar o teste aqui no meu rua de casa. Aqui tenho os resultados do teste que eu fiz. Aqui ele reconheceu a placa que é FEVW 8G55. Aí, no caso, aqui a gente tem uma coisa que ele sempre confunde, o W com V. E normalmente, novamente, né, ele conheceu como EVV 8G55, não como W. E aqui é um caso interessante, que eu achei interessante trazer, que mesmo com a foto ela cortada, ele reconhecer boa parte de novo dos valores. Tipo, aqui o L está cortado e parece um F. Ele reconheceu como F, V, W de novo ele reconheceu como V, 8G55. Assim ele conseguiu boa parte da placa mesmo com a imagem cortada. Aqui é o mapa do Cadódromo da Vila Olímpica, daqui de Manaus, que é o circuito que acontece as corridas oficiais. No presente momento, não foi possível realizar testes nesse local, justamente porque quando foi finalizado o projeto, a gente tentou ver se ia ter eventos nesse local e até o presente momento não teve nenhum evento para a gente fazer o teste. Aqui o ideal é que o sensor ultrassônico ele esteja em uma linha reta, ou na diagonal como estava antes, e que a câmera ela esteja de frente para o carro. No momento que o carro passar, ele acionar o sensor e a pessoa tirar foto da frente do carro. Aqui a gente tem os resultados obtidos. Aqui a gente tem a placa BRA2E19, que foi o teste realizado. Ele teve 72,3% de confiança. Esse aqui foi a placa que ele não sabia que estava com uma iluminação ruim, que é BII 7F19, e a gente pode ver que a taxa de confiança dele foi até baixa, 45,5, é um pouco mais abaixo do esperado, que é acima de 50. E aqui a gente tem a placa LSN 4I49 com 79,7%, e aqui essa placa eu só inventei, porque eu não podia botar a placa no carro do meu amigo no projeto, porque é uma placa real. Então, eu acabei inventando uma placa, o MT-0710, 62,8%. Aqui foi um outro teste que eu realizei em testes controlados, que é o QRM 7E33, com 82,1%. A confiança máxima observada foi justamente o último, de 82,1%. A confiança média entre eles foi de 68,48%, com desvio padrão de mais ou menos 14,8%, e uma taxa de sucesso com uma confirmação acima de 50% e 80%, deixando menos isso aqui, que realmente era uma falha. Aqui a gente tem a interface web que eu fiz para mostrar o resultado em tempo real. Aqui na primeira parte a gente tem a tela de monitoramento, onde a pessoa ela pode escolher corridas, como a gente bem sabe, nesse tipo de corrida, às vezes acontece corridas de carros amadores, carros amadores, carros 4x4, carros modificados. Então, cada um é um tipo de corrida diferente. Aqui a gente tem a largada, a finalizar a corrida. O tempo aqui ele é medido em segundos, minutos, segundos e milissegundos. Aqui mostra em tempo real o tempo do motorista, enquanto ele fez uma volta e qual foi a melhor volta entre esse motorista e entre outros também. E aqui ele mostra também a última leitura e a confiança de que ele tem certeza que é realmente essa placa. Aqui a gente tem o histórico, que a pessoa, queria ver qual é a corrida daquele dia, quem ganhou naquele dia, quem fez o melhor tempo naquele dia. Ele vai poder consultar normal, ver em detalhes, todas as informações necessárias. Na parte de cadastro, a gente tem o gerenciamento de carros e motoristas, que ele basicamente aqui a gente cadastra o nome do motorista, a marca, modelo, placa e a categoria do carro. E aqui do lado vou mostrar os carros que já foram cadastrados. E aqui a gente tem o cadastro de corridas, que é aquele que a gente seleciona lá na aba de monitoramentos. Corrida 4x4, corrida com tal nome, corrida de carros modificados.
quanto de baterias vai ter essa corrida e quantas voltas vai ter por bateria nessa mesma corrida. E aqui mostra as corridas cadastradas. Portanto, a conclusão desse trabalho é que ele foi bem-sucedido, com desvio máximo de 0,455 milissegundos em relação à cronometragem manual, e que os resultados foram satisfatórios. Aqui eu trago 3 sugestões para trabalhos futuros, que seria incorporar um algoritmo mais robusto de visão computacional, como mesmo treinar uma machine learning para detecção de placas de forma mais precisa, integrar mais sensores e câmeras. Vamos dizer que o carro passa, eu tiro o carro da frente, mas mesmo assim eu não consigo pegar a placa. Eu tenho mais um sensor da câmera que esteja pegando a placa por trás do carro, tirar a foto da placa de trás. Isso diminuiria as falhas. E aqui também realizar o principal objetivo de sugestão para os próximos trabalhos futuros é realizar testes e eventos oficiais para avaliar o desempenho e obter o maior volume de dados. Aqui foi a referência que eu usei para fazer essa apresentação. Agradeço a todos e fico abertos a respostas da banca. Obrigado, Evandro, pela tua apresentação. Agora eu vou passar para a banca, né, fazer as perguntas. Vamos começar aí com o professor mais antigo de casa, né? Professor Valdir, pode começar. Professor mais bonito. E Evandro, obrigado pelo convite. Obrigado, professor Tiago, também. Mais uma defesa de TCC. Evandro até pintou o cabelo aí para a defesa. Tá bonito aí. Obrigado. Evandro, eu acho que o TCC foi bem escrito. O assunto é muito interessante. Tá? Eu acho que o detector de placas, eu entendi que tu precisava associar o carro, né? Mas talvez ele seja um anexo, né? Porque a gente poderia pendurar um sensor ali, uma tag, né, no carro, né? Que normalmente esses carros, se eu quero monitorar a velocidade, eu ponho uma tag no carro, entendeu? Como se fosse uma pista de teste ou uma pista de corrida, entendeu? Os carros, eles já vão estar tagueados, né? Mas ok, mas realmente o sistema de medição lá da velocidade ficou bem legal, ficou bem descrito, né? Sobre a apresentação, eu já te conhecia, né? Tu apresenta bem, tem bastante detalhes aí de resultados, né? Talvez um conselho é que em alguns slides tu colocou muito texto, tu poderia ter falado ali, né? E deixado só os highlights ali por exemplo, na conclusão, só por exemplo, põe aí na conclusão. Tu poderia ter colocado 2 linhas e comentado, entendeu? E, assim, uma pergunta, Evandro, que algo que é crítico é a precisão e o tempo de resposta, né? Do teu sistema, né? Tu consegue me fazer um resumo desses 2 pontos atualmente? Aí, quais seriam as falhas que eles possuem e como eu poderia melhorar isso no futuro? Tu entendeu a pergunta? Acho que entendi sim. A parte principal da medição é o sensor ultrassônico, né? Ele pega o tempo do sensor ultrassônico e ele que calcula o tempo. O da foto, ele só é mais a questão para saber qual carro que passou. A questão de falhas, como a gente já tem carros cadastrados, né, com placas pré-cadastradas, no caso a gente pode, se o sistema identificar que 80% dos caracteres daquela placa é parecido com as placas cadastradas, ele botar que aquela placa é daquele carro, entendeu? Definir uma porcentagem de erro para ajudar um pouco melhor o sistema. E se tu trocasse o sensor, chegou a pensar nisso? Porque o ultrassom tem a barreira do som, né?
Então, por exemplo, se o carro tiver numa velocidade considerável, por exemplo, se for uma moto, né? O teste de velocidade de moto, né? Vai ter já uma diferença, acho, considerável, né? Porque esses carros, É, qual foi a velocidade, a maior velocidade que eles atingiram? 50 quilômetros, será? 60? no caso eu não levei em consideração esse detalhe, né? Mas, tipo, a gente também tem um sensor de presença, que não é muito, não, não diferencia muito do sensor ultrassônico, só a forma que funciona. Tu chegou a pensar num sensor a laser, alguma coisa assim, ou não? Não, não cheguei a pensar, mas é uma boa dica. Não, então beleza, eu acho que é isso, Thiago. Eu acho que é um bom TCC. O, o Evandro é um aluno dedicado, né? Acho que pensar no futuro, Evandro, na tua carreira, em continuar os teus estudos, né? E eu acho que é isso, Thiago. Tudo que eu falei, eu anotei, são poucas coisas. Na correção do texto escrito tem bem pouquinha coisa que eu anotei. Acho que por mim está encerrado. Devolvo aí a palavra ao presidente. Obrigado, professor Valdir, pelas considerações. Só ajudando um pouco o Evandro aí, né? Existem mesmo essas tags, né? O pessoal até usa lá, só que é bem caro o aluguel, né? Para usar. E aí, como eu participava dos eventos lá com o pessoal, aí eu comecei a bolar um sensor mais barato possível, né? E aí começou com o ESP e o sensor ultrassônico, porque aí não precisava de fio de nada, né? Que o de laser ainda precisa passar um fio para ligar lá do outro lado, né? Aí a ideia era ser um sistema o mais barato possível. Aí a câmera também é da própria ESP, né? Lá, e aí deixa tudo mais barato, né? Até por isso que não tem tanta qualidade para fazer as avaliações, mas como o Evandro colocou aí, no futuro fazer um treinamento para tentar melhorar os acertos, né? Obrigado, professor, pelas considerações, por participar da banca também. E agora eu vou passar a palavra para o professor Frederico. Opa. Boa tarde. Obrigado, Thiago, pelo convite, também o Evandro, da Muita Defesa. O trabalho, eu gostei da tua apresentação, concordo com o Valdir, que a apresentação foi boa. O trabalho escrito realmente tem poucos erros, está bem escrito. Quando eu li, está muito bem escrito esse trabalho, mas os erros assim são poucos mesmo, como o professor Valdir falou. Aí eu tenho uma pergunta: esse teu trabalho, as informações são enviadas via internet, alguma coisa para algum banco? É enviado para um banco SQL, é enviado via Wi-Fi. Não, a da informação do ESP por API de Python é enviado via Wi-Fi, que é HTTP, e o Python salva essas informações no banco em SQLite. Mas se de repente fosse fazer esse teste no local lá, que não deu tempo, não deu para fazer, porque o pessoal não está mais fazendo treinamento. Se não tivesse internet, como é que tu ia fazer? Tu ia armazenar essa informação e depois enviar para o banco de dados? Se for a ideia de enviar dados para o próprio API, eu sei que tem um Bluetooth, né? Que dá para enviar sem uma conexão Wi-Fi. Ah, tá. Mas se for salvar como o Python já está no próprio computador, o servidor é local, então ele mesmo já salvaria no próprio banco. Aí se for botar esse esquema, não precisaria de Wi-Fi, né? Trocando por Bluetooth. Entendi. Porque tu mostrou depois lá a web, né? A interface Uhum. web. Essa é justamente essa minha dúvida, se durante lá o treinamento, se de repente tivesse internet, se ele estaria funcionando, essa interface web. Essa é a minha A, pergunta. interf- a interface web, em tese, ela funciona, porque ela é local, né? Então, não necessariamente precisa ter um Wi-Fi. O caso do Wi-Fi seria mesmo do ESP mandar as informações para o computador. Mas aí,
Se tiver sinal em si, não precisa ter internet, né? Você precisa ter sinal. Uhum. Então, se tiver sinal, ele consegue enviar a informação, né? Aí, Tá não ok. sei. Aí a gente podia trocar por Bluetooth e procurar outra abordagem para fazer essa troca do Wi-Fi. Eu lembrei do trabalho do Jimmy. Foi o Jimmy, né? Tu deu continuidade ao Isso. trabalho do Jimmy. Eu lembrei desse trabalho. Acho que foi em 2023 que ele apresentou. Acho que foi 23. Foi Parabéns, 2023. parabéns, Obrigada. parabéns. Passo a palavra para o Thiago. Obrigado, professor Federico. Agora a gente vai para a fase de conversar aqui, né? Debater sobre o teu trabalho, Evandro. Eu peço que tu saia aí da reunião e daqui a pouco eu te chamo de novo. Tá Ok. bem? E aí, Thiago? Deixa eu só parar aqui. Pra não